Olá, boa tarde. No Best of Cultura e Lazer de hoje vamos falar das mudanças que o novo Executivo traz à cultura e ao turismo. Analisamos ainda a importância do turismo português e o tipo de destino que Portugal pode ser. Nos destaques do turismo sugerimos uma ida a Aveiro, a terra dos meliceiros, com o evento Ria de Aveiro 2011 a decorrer já neste fim de semana. Propomos férias cá dentro, nos hotéis rurais de Portugal, e por último sugerimos uma viagem até à Ilha da Madeira para visitar o 12º Funchal Jazz Festival. Rita Serrabulho de Cassis, da YouGo, vai-nos falar de todos estes temas. Olá Rita, bem-vinda. Olá Catarina. Novo governo, uma nova equipa, muitas expectativas, sobretudo também para nós aqui no Best Of, nas pastas da cultura e do turismo. Sim, neste âmbito será o que mais interessa, o que interessa falar. No que diz respeito à cultura, há mudanças, não é? Deixámos de ter um ministério. Francisco José Viegas assume a Secretaria de Estado, a nova Secretaria de Estado da Cultura. O interessante aqui, e que é diferenciador, portanto, é o facto de deixar de existir ministério, mas passa a ser uma Secretaria de Estado que reporta diretamente ao Primeiro-Ministro. Portanto, eu penso que houve, na minha leitura, algum cuidado, não sei se para justificar a ausência do Ministério, mas para que talvez a cultura também não se perca tem o peso que tem e a importância que todos sabemos e, portanto, é uma forma de ficar salvaguardada. Já que não consegue desta vez ser Ministério, é uma forma também de lhe dar alguma importância e não lhe retirar a dimensão? A minha leitura é essa, precisamente. Portanto, penso que estrategicamente será essa a ideia, porque estando próximo do Primeiro-Ministro, obviamente que estará sempre próximo da agenda dele e das preocupações dele e das prioridades dele. O que ao contrário, se fosse, enfim, uma Secretaria de Estado mais independente ou por baixo de outro Ministério, ficaria sempre um pouco mais perdida. E, portanto, acaba também por ser mais independente. Do que estando sobre a alçada de um outro Ministério. É uma forma de o Primeiro-Ministro lhe dar alguma projeção. Exatamente. Era essa a leitura que eu estava a fazer. Portanto, estando próximo do Primeiro-Ministro, não ficará certamente esquecida. Provavelmente por baixo de outro Ministério também não ficaria, mas o Primeiro-Ministro é o Primeiro-Ministro e, portanto, a agenda do Primeiro-Ministro é a agenda do Primeiro-Ministro e as preocupações do Primeiro-Ministro são as preocupações do Primeiro-Ministro e sendo uma Secretaria de Estado que está dependente obviamente, será sempre um foco de atenção e terá mesmo que ser, porque estamos a falar de um país que tem a história que tem e tem a cultura que tem e, portanto, tem o seu papel, é relevante e acho que deve ter essa atenção. Esperemos que a cultura seja, então, bem tratada neste novo governo. Vai ser, com certeza. Pelo menos há essa preocupação, ou houve esta preocupação. E depois temos a Secretaria de Estado de Turismo, também, obviamente, desta vez com uma Secretária de Estado, uma jovem, Cecília Meireles, assume a Secretaria de Estado de Turismo. Aliás, de resto, como quase todo o Executivo. Sim, bastante mais, um Executivo todo bastante mais jovem. Penso que esta Secretária de Estado talvez seja a mais jovem de todos, salvo erro, tem 34 anos. A sua juventude não é necessariamente má, pelo contrário. Eu acho que os jovens acabam por ter uma vontade e um entusiasmo e uma força, talvez que as pessoas mais velhas já estejam mais gastas, já tenham, e portanto ser jovem parece-me até ser um ponto bastante positivo e relevante. Pode dar alguma garra ao setor e dinamizar? Normalmente têm mais garra, normalmente têm mais ambição e portanto, se esta pessoa tiver estas características, que à partida terá, não é? Para ser convidada para estar num lugar destes, com as responsabilidades que o setor do turismo tem neste momento, terá que ter, obviamente, esse tipo de qualidades. A única reserva que guardo, de facto, mas pode ser por desconhecimento meu, é que não conheço na doutora Cecília Meireles qualquer ligação ao setor do turismo atualmente. Não sei, pode ser falha minha ou desconhecimento meu. E a reserva é exatamente por isso, porque estamos numa fase onde não há tempo e se não há, de facto, uma ligação e um conhecimento mais profundo do setor, é preciso tempo para se inteirar dos dossiês, dos problemas, das necessidades e isso leva tempo. E neste momento o setor do turismo não tem tempo. Porque se estamos numa fase em que a economia tem rapidamente, como todos sabemos, que dar um salto, o turismo tem, nesse aspecto, tem que estar na linha da frente e é talvez dos setores que
que tenha neste momento mais condições para estar na linha da frente. Que é um dos setores com maior peso a contribuir para as exportações, por exemplo, de Portugal. Sim, representa 44,9% das exportações de serviços de Portugal. Tem esse peso e não é só por isso. O setor do turismo é um setor de rentabilidade imediata. Cada euro gasto é cada euro ganho. E, portanto, é uma rentabilidade muito rápida. Posto isto, e com as necessidades que o país tem neste momento, faz sentido que seja um setor que esteja na linha da frente para tentarmos rapidamente ganhar terreno. E como tal, tem a importância que tem. Espero que, enfim, vamos ver. Estamos agora a começar. Já é, no entanto, conhecido o programa do turismo. Aliás, todo o programa foi conhecido esta semana, como sabemos. Eu estive a ler com alguma atenção as linhas e as medidas que foram apresentadas. Destacaria, talvez, um dos pontos que é reforçar a ação reguladora e a visão estratégica partilhada entre os atores públicos e privados, que me parece extremamente importante. Mais do que isso, tem que haver uma articulação, rapidamente, uma articulação de interesses nacionais. E, portanto, esta é uma das medidas, de facto, que eu ressalvo deste programa, que, enfim, são apenas algumas linhas, não está explicado aqui como é que se vai fazer tudo isto. São apenas linhas mestras para orientar. São apenas linhas mestras. O outro dos pontos que é tocado é o facto de haver a ideia de investir em turismo sénior, turismo de saúde, turismo dos imigrantes e turismo religioso. Parecem segmentos muito interessantes para Portugal trabalhar, nós temos ótimas condições para isso. Há aqui um ponto que me parece sensível, que é o facto de como é que se vai promover e comunicar isto. Porque eu acho que as estruturas devem ser criadas, devem ser melhoradas. Temos, de facto, um país para receber este tipo de segmentos, mas são segmentos que não gostam de ser tratados como tal. Ou seja, quando comunicarmos com eles, seja cá dentro, seja lá para fora, não podemos dizer aos velhinhos venham cá para dentro, porque nós somos ótimos a receber velhinhos. É preciso algum cuidado neste tipo de comunicação. Assim como não podemos dizer a quem tem dificuldades de mobilidade, venham para cá, é preciso algum cuidado. Portanto, que é têm de ser campanhas de sensibilização, mas sem serem muito óbvias. Eu acho que têm que ser campanhas de inovação sem serem retrógradas, que é para não estarmos a voltar para trás, que é para não voltarmos a ser o país, enfim, das termas seculares, com poucas condições, enfim, temos que ser o contrário. Temos que qualificar aquilo que temos e temos que comunicar de uma forma inovadora, que é para não passarmos a mensagem de venham para cá porque nós somos ótimos a receber este tipo de segmentos. Porque as pessoas não gostam, nem os turistas gostam de ser tratados como tal. Dar a ideia de que somos bons para receber pessoas. Somos bons para receber pessoas, é preciso informar que temos esses segmentos, mas informar e comunicar de uma forma inovadora. Senão vamos voltar para trás. Portanto, este era um dos pontos que eu acho relevante, mas que é preciso algum cuidado. Depois, a aposta do crescimento na receita turística, que é mais importante do que apostar no aumento massificado do número de turistas. Finalmente, há a consciencialização de que Portugal não é um turismo de massas. Já havia, enfim, recentemente já havia essa consciencialização. Fico contente de ver este ponto aqui, portanto, que é o consumar dessa consciência. Nós não temos um país para receber turistas de uma forma massiva. É impossível concorrer com a dimensão que temos e com a oferta que temos com Espanha ou com os restantes países que tenham, a costa que tenham e os preços competitivos que tenham. É impossível. Nós temos um país com características geográficas, patrimoniais, culturais, ideológicas e até climáticas, não é? Para receber turismo de altíssima qualidade. E, portanto, este vai ter de ser o segmento onde vamos investir. Isso vai nos trazer menos turistas, de facto, mas vai nos trazer mais receita. E turismo, se calhar, de maior qualidade. E turismo de maior qualidade. Portanto, Rita, nesse seguimento, e falando em turismo de qualidade, trouxeste-nos a sugestão de um blog do atual Ministro da Economia, que fala precisamente, em alguns dos seus comentários, do setor do turismo e de que tipo de turismo é que Portugal pode ser. Sim, um pouco na sequência disto que estávamos a falar. Deixa-me só terminar, Catarina, 2 ou 3 pontos aqui, muito rapidamente, que eu acho que para chegarmos aí são importantes. Apostar na marca Portugal. Já aqui falámos várias vezes nisto, portanto fico contente de ver isto contemplado no programa.
A conquista dos mercados emergentes não está, mas penso que seria importante, e acrescentaria a redução dos custos nas atuais estruturas. Parece-me evidente que o turismo, neste momento, pode reduzir custos à semelhança dos outros setores que o vão fazer. A dignificação do setor. É preciso lembrar que os empresários do turismo têm feito um enorme esforço para manter este setor ao nível que tem estado, e é preciso dignificar a administração pública que o trabalha. E, por fim, lá está, em todo o conjunto, é preciso que isto seja um puzzle que faça sentido e não peças soltas. E já que estamos a começar de novo e que vai haver um novo trabalho, é aproveitar o que de bom se deixou e criar um puzzle na sua totalidade, para que não andamos aqui a fazer campanhas e promoções ao desbarato com estratégias completamente diferenciadas. Indo agora de encontrar a questão que colocavas há pouco, que destino somos, que destino queremos ser, é uma pergunta interessante e que eu aproveitava para citar Álvaro Santos Pereira, atual Ministro da Economia portuguesa, que diz num dos seus blogs, que disse no artigo dos seus blogs, entre os muitos que fala, felizmente, em turismo, num contexto económico, como é óbvio, é pena que muitos de nós ainda não tenham percebido o potencial que o país, não só o Algarve, tem para podermos ser um destino turístico ainda de maior referência. Dizia isto em 2010, Dizia isto em 2010, longe de, calculo eu, de imaginar ou de pensar que viria a ser, nesta altura, Ministro da Economia de Portugal. De qualquer forma, este não é o único artigo. É importante contextualizá-lo. Isto vem do encontro, no fundo, uma chamada de atenção para um artigo que tinha saído no New York Times a propósito do Porto e do Douro, de uma forma mais específica. Um artigo que elogiava bastante Portugal, neste caso o norte de Portugal. Mas uma visão de fora. Mas uma visão de fora e de uma visão de peso, portanto, estamos a falar do New York Times, e que já vinha na sequência de outros artigos que falavam de outras regiões de Portugal e, portanto, eu destaquei este parágrafo, mas é importante que isto não é um ataque, de referir que isto não é de forma nenhuma um ataque ao Algarve, é apenas uma ressalva de que há uma preocupação, há uma consciência na cabeça do atual Ministro da Economia que o país não se resume ao Algarve. E eu acho que isso é interessante, porque ele acredita em Portugal. Quem quiser espreitar este blog chama-se desmitos.blogspot.com e quem quiser conhecer um pouco mais daquilo que é o trabalho e o que é que pensa o atual Ministro da Economia portuguesa, vai encontrar artigos interessantíssimos. Um blog que ele continua a manter? Vamos ver. Vamos ver se tem desde tempo. o dia 16 não tenho ideia que ele tenha escrito mais alguma coisa, mas também não vou lá alguns dias. Mas, de qualquer forma, são alguns anos já de trabalho e de artigos muitíssimo interessantes. E para o setor do turismo é bom saber que há esta preocupação por parte do Ministro da Economia com o setor. Há esta visão, pelo menos. Eu acho que esta visão é interessante, quer dizer que está a pensar no turismo de Portugal como um todo e como provavelmente como uma marca sólida e consistente para que seja apresentado internamente e lá fora. E isso é bom. Rita, passamos aos destaques do turismo e vamos pensar em Portugal como um todo. Vamos até ao centro e em Aveiro. Quero ir ao centro, não é? Esta iniciativa, encontramos em Aveiro a Regata da Ria, a Regata dos Moliceiros. A Regata dos Moliceiros, deves conhecer bem, é na tua terra. Quero ir ao centro, é uma campanha que o Turismo do Centro de Portugal tem vindo a desenvolver, de resto, há cerca de um mês, salvo erro, e que promove alguns eventos regionais e um pouco na ordem daquilo que temos estado a falar hoje e que já falámos noutras vezes, a importância do turismo interno. E, portanto, o que eu trago aqui hoje são exatamente algumas sugestões para se fazer turismo em Portugal, que precisamos tanto que aconteça nesta altura. Quero ir ao centro, destaca para este fim de semana a Regata dos Moliceiros, portanto, que é uma regata que já tem 26 edições. Estamos a falar de barcos, como sabrás muito bem, que fazem parte da história das gentes ribeirinhas. Estes, de uma forma muito particular, têm os seus placares pintados com retratos muito coloridos, são muito coloridos, característicos. Muito coloridos e com os painéis contam um pouco do que são as histórias dos pescadores. É um evento com características únicas no mundo, quer pelo seu lado mais cultural, simbólico e depois pelas suas características geográficas, que também deverás conhecer. Mas é um evento em que podemos assistir ou também podemos participar? É um evento em que podemos assistir. Portanto, vemos os moliceiros todos a navegar pela Ria de Aveiro.
sim, portanto, é um caráter competitivo, mas pode-se assistir e deve-se assistir, porque Aveiro não vai ser só a regata, paralelamente à regata em si irão existir um conjunto de eventos culturais, náuticos e o próprio, enfim, a própria Ria de Aveiro e a cidade de Aveiro que tem a riqueza que tem, e onde também longe não está a praia, também é verão lá e, portanto, pode ser uma alternativa ou uma hipótese de um fim de semana bastante interessante e diferente. E colorido, e com colorido, os seguramente. Rita, faça férias cá dentro, também na mesma senda. Hotéis Rurais lançam uma campanha. Sim. No seguimento desta nossa conversa e dos eventos internos, os hotéis rurais desafiam os portugueses com uma campanha onde pagarão apenas 70 euros, enfim, são 70 euros, mas são 70 euros por noite em toda a rede de cadeia, da cadeia dos hotéis rurais. Vai-se prolongar, é uma campanha que se prolonga até 15 de setembro. As crianças até aos 12 anos não pagam, e para se ter uma ideia da força desta campanha, e citando aqui João Monteiro, que é o presidente da Associação dos Hotéis Rurais, em apenas uma semana de férias, com um investimento de cerca de 500 euros, uma família pode hospedar-se até 4 hotéis à sua escolha e percorrer o país. Portanto, 4 hotéis, percorrer o país e por 500 euros. A família inteira? A família inteira. Parece-me um programa interessante. Em tempos de crise, é um programa mais económico. É um programa mais económico e de altíssima qualidade. Rita, vamos falar do nosso último destaque, este também numa região, mas um bocadinho mais longe, na Ilha da Madeira. Temos o 12º Funchal Jazz Festival. Continua a Madeira a dar cartas para uma aposta sempre forte no turismo. Uma aposta sempre forte no turismo e uma aposta na recuperação, enfim, de todos os acontecimentos do ano passado. 7 e 9 de julho, portanto, um pouco mais à frente, vai de facto ocorrer este 12º Festival de Jazz, este ano com uma homenagem ao Rui Veloso, aos 30 anos de carreira do Rui Veloso. Com a presença de Rui Veloso neste Com a presença festival? de Rui Veloso, claro, e com a presença de inúmeros músicos internacionais de renome, que vão estar para não só homenagear o Rui Veloso, inclusive atuar com ele e enriquecer, enfim, esta 12ª edição do Jazz do Funchal. Madeira com música para se ouvir. Obrigada, Rita, pelas tuas sugestões. Ficam então aqui as sugestões do Best of Cultura e Lazer, que pode aproveitar já neste fim de semana. Nós voltamos na próxima segunda-feira com novidades do mundo automóvel. Até lá, tenha um excelente fim de semana.